Buenas tardes, sejam muito bem-vindos, vamos chegando, minha gente. Quem chegar aí, deixa um oi, conta pra gente um pouquinho da onde você é, né? Que nós já vamos começar a nossa aula. Essa aula eu preparei com muito carinho pra gente. É uma aula que eu estou muito feliz de poder dar ela. Eu já penso um pouquinho sobre ela há um tempo e hoje eu estou aqui com a oportunidade de trazer um pouquinho para vocês dessa ideia de que a partir de uma frase muito simples, na verdade, a gente pode tirar muitos elementos dela, a gente pode aproveitar muitos elementos da linguagem para poder aprofundar um pouquinho a nossa interpretação de texto, para a gente poder fazer uma leitura de um mundo melhor. Isso vai facilitar no momento em que você estiver conversando com alguém, isso vai facilitar na hora que você estiver lendo um texto, e isso vai facilitar muito também nos seus próprios projetos, né? Se você é da área da pesquisa, se você tem vontade de fazer um mestrado ou um doutorado e vai se deparar com textos em espanhol, isso vai fazer com que você tenha uma compreensão muito mais profunda do texto e, por consequência, a sua pesquisa também vai ser muito mais profunda. Bom, eu dividi essa aula em 4 partes para a gente, então eu selecionei 4 elementos para a gente poder trabalhar na aula de hoje e vai fazer com que você compreenda muito bem, né, o que eu quero dizer. Então a minha intenção com a aula de hoje é que no final da aula você tenha uma compreensão muito mais profunda do que essa frase está querendo dizer para a gente. Bom, eu já estou com a frase anotada aqui, né? A frase é muito simples. El sueño que tienes es posible, pero es muy caro. Eu comentei que provavelmente 95% de vocês, para não dizer todo mundo, entendeu só 10% dessa frase. E às vezes você pode ficar na dúvida se tem algum tipo de falso cognato aqui, se tem alguma palavra que pode confundir a gente. E na verdade não tem nenhum falso cognato, mas é porque a gente faz uma interpretação sempre muito rasa daquilo que surge pra gente no momento de ler, no momento de escutar alguém falando, né? E isso não significa que você não seja capaz, não significa que você não seja inteligente, significa simplesmente que o nosso sistema de ensino da própria língua portuguesa, né, a maneira como a interpretação de texto é trabalhada aqui no Brasil, ela tem um defeito, ela carrega um defeito e isso não é culpa sua e não é culpa minha. Mas a gente está aqui hoje para trabalhar um pouquinho e começar a entender a linguagem como uma ferramenta que vai auxiliar muito a gente na hora de poder atingir os objetivos que a gente precisa. Tá? Então, quando eu falo para vocês essa frase, el sueño que tienes es posible, pero es muy caro, normalmente, naturalmente, a gente tende a simplesmente fazer uma tradução disso. Né? Isso está errado? De maneira alguma, mas essa é uma forma muito rasa de olhar para alguma coisa e tentar entender aquilo que está por trás dessa frase, né? O texto que está por trás do texto que a gente está vendo. Então, uma primeira interpretação que a gente pode fazer de uma maneira bem simples é simplesmente traduzir essa frase para o português. Então, quando a gente traduz ela, eu acredito que vocês chegaram, né, na frase o sonho que tem é possível, mas é muito caro. Né? Se você chegou em alguma tradução diferente, deixa aí nos comentários pra gente também, mas de uma forma geral é isso que a frase está dizendo pra gente, né? Em espanhol, el sueño que tienes es posible, pero es muy caro, e em português, o sonho que tem é possível, mas é muito caro. A princípio é uma frase super simples, né? Mas será que a gente consegue aprofundar nessa frase? Será que a gente consegue entender quem foi que falou essa frase? Quem que está, né, participando desse texto? Qual que é o contexto? Será que a gente consegue identificar o ambiente onde essa frase está sendo dita? A resposta para tudo isso é sim, e é justamente isso que eu quero fazer nessas 4 passos que eu separei para a aula de hoje. Vamos começar então? Bom, o primeiro passo que a gente tem na hora de pensar isso é que eu consigo identificar, só de olhar para essa frase, que ela é um diálogo.
Normalmente, como que a gente pensa um diálogo? Normalmente, para identificar um diálogo num texto, principalmente, a gente precisa de mais de uma frase, né? Uma pergunta, uma resposta, né? Uma ideia e uma contra-ideia, uma tese e uma antítese. A gente precisa disso para formar o nosso diálogo, né? E muitas das vezes elas vêm representadas com contraversões e tudo mais. Mas, no caso aqui, a gente tem só uma frase, né? E essa frase, ela está dentro de um diálogo e eu posso afirmar para vocês com toda certeza que essa frase estaria sim dentro do diálogo. E você sabe por quê? Deixa eu copiar essa frase aqui. Vou colocar ela aqui de novo. O elemento principal que me faz olhar para essa frase e saber que isso aqui é uma conversa é o verbo tener. Então, muita atenção, né? O verbo ter em espanhol, a gente se fala tener, né? E por que esse verbo aqui, com essa ação, eu consigo compreender que isso que está acontecendo aqui é um diálogo? Bom, porque nessa terminação aqui, não, ficou meio esquisito, né, gente? Espera aí. Aí, ó. Agora ficou melhor. Esse ES do final é que me indica que isso aqui é sim um diálogo. Mas por quê? Né? Quando eu olho para essa terminação, esse verbo terminado em S, eu gosto muito de brincar que esse S é um S de segunda pessoa. Né? E o que eu quero dizer com segunda pessoa? É o pronome tu. Né? Então, quando a gente pensa num texto, a gente precisa, parece óbvio, mas é muito importante que a gente entenda o que são as pessoas discursivas desse texto. E a partir do momento em que a gente entende o que são essas pessoas discursivas, a gente consegue com muito mais facilidade compreender que isso aqui realmente é um diálogo. Por quê? Quando a gente pensa num diálogo, a gente pensa que existe uma pessoa falando e uma pessoa ouvindo, não é verdade? E as pessoas discursivas de um texto é justamente essa ideia. Ou seja, quando eu falo a primeira pessoa, né, no caso em espanhol é yo, né, esse yo é a representação de quem está falando, é a representação do falante. Né? E é muito importante a gente entender isso. E reparem que em nenhum momento a palavra yo apareceu aqui no texto. Então, yo representa el hablante, né? Representa o falante, aquela pessoa que está falando. Né? Ao mesmo tempo, quando eu penso em segunda pessoa, que pode ser representada de outras maneiras, mas muitas das vezes vai ser representada pelo tu. Então, esse tu, o que ele representa no texto? O tu, muita atenção, gente, esse tu tem acento, a gente precisa acentuar esse tu, né? O tu em espanhol existe sem acento também, mas vai significar outra coisa. Então, esse tu aqui que eu estou falando é um tu acentuado, tá? Então, esse tu, ele representa el oyente, né? Ou seja, o ouvinte, quem escuta. Tá joia? Então, quando a gente pensa nas pessoas discursivas, a gente está falando, né? O yo, que está representando o falante, e o tu, que representa o ouvinte. Então, se eu tenho um tu no texto, né, isso significa que está fazendo parte sim de um diálogo, né? Isso já caracteriza por si só o diálogo. E aí você pode me perguntar, né, Marcelo, mas e a terceira pessoa? Eu escuto tanto falar da terceira pessoa, afinal de contas, o que é essa terceira pessoa? Bom, a terceira pessoa nada mais é do que o assunto do texto. Então, toda vez que eu vou pensar em terceira pessoa, eu estou pensando no assunto do texto. E muitas vezes essa terceira pessoa é representada ou por ele ou por ela, né? Vou colocar aqui ele ou ella representa el asunto de la conversación. Beleza?
Então, gente, a gente tem aqui de uma forma muito clara agora as pessoas discursivas de um texto. É sempre um falante, é sempre um ouvinte, e essas duas pessoas elas estão falando sobre alguma coisa, e esse sobre alguma coisa seria a terceira pessoa. Então, olha que curioso, pelo simples fato de você identificar aqui, ó, o verbo tener conjugado com o tu, né, tu tienes, eu já automaticamente mentalizei que, bom, essa frase, por mais solta que ela esteja aqui, da maneira que eu apresentei para vocês, essa frase foi provavelmente tirada de um diálogo. Tá joia? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, que eu acho muito importante, que é importante, é a gente perceber que quando a gente entende, né, quem são as pessoas discursivas de um texto, eu consigo tirar informações sobre isso, né? É como se eu tivesse pegado, né, essa palavra, esse tienes, tivesse chegado as letras assim um pouquinho para o lado e olhando por trás dele. E ali eu já consegui identificar que, bom, essa frase muito provavelmente foi tirada de um diálogo. Beleza? Esse é o primeiro ponto da nossa aula, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje, tá? Essa aula vai ser inteira em português, eu não vou falar em espanhol nela. Uma coisa ou outra eu vou escrever em espanhol aqui, mas ela vai ser majoritariamente em português. Né? A gente tem um curso também, eu vou falar sobre esse curso um pouquinho mais para frente, também é dado todo em português, tá? Mas se você não tem interesse por enquanto de adquirir um curso, alguma coisa, fica tranquilo, porque com essa aula aqui você já vai ganhar um conhecimento muito grande que vai mudar a maneira como você olha para um texto e compreende esse texto. Então fica comigo que a gente vai pensar um pouquinho agora na segunda parte da nossa aula. Então quero pegar a nossa frase aqui de novo, né? Vamos pegar ela aqui mais uma vez. Deixa eu copiar ela. Trazer para cá. Gente, ficou alguma dúvida em como a gente pode pensar as pessoas do texto, né? Como que isso pode facilitar a gente a entender que isso aqui está dentro de um diálogo? Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários que a gente responde, beleza? Enquanto isso, vamos seguindo a aula aqui. Bom, a gente já entendeu que essa frase, ela muito provavelmente foi tirada de um diálogo. A gente entendeu que tem duas pessoas conversando, né? E que se tem duas pessoas conversando, isso aqui, ó, que a gente está vendo, né? El sueño que tienes es posible, pero es muy caro, é muito provavelmente a opinião de uma dessas pessoas, é a opinião do falante, da pessoa que está falando nessa frase, né? Então, a gente sabe que é uma conversa e a gente sabe que isso aqui é uma opinião. Agora, a gente consegue, como eu posso dizer, a gente consegue tirar mais informação disso que está aí? Será que a gente consegue, além de descobrir de onde essa frase foi tirada, será que a gente consegue deduzir ou imaginar, né, ou projetar quem são essas pessoas que estão falando só com essa frase? A resposta para isso também é sim. E essa é justamente a nossa segunda parte da aula. Mas para a gente entender isso, eu queria comentar com vocês uma coisa muito curiosa, né? Aqui no Brasil, a gente tem um costume de lidar com as pessoas sempre de uma maneira muito informal. A gente é sempre muito aberto, né? Eu agradeço muito de ter nascido assim, porque eu gosto muito de ser assim. Eu acho que mesmo com aquelas pessoas que a gente não conhece muito bem, a gente se abre, né? A gente dá uma abertura para gerar ali um mínimo grau de intimidade, mesmo que seja a primeira pessoa ou a primeira vez que vocês estão vendo determinada pessoa, né? Para deixar isso claro, vamos pensar em algum exemplo aqui, né? Quantas vezes alguém já não parou você na rua e falou assim: ô amigão, você tem horas aí, por favor? Né? Ou então a pessoa vira e fala assim: ô moça, você pode me dar uma informação?
né? Ou então alguém falou, chegado, tudo bom, que não sei o quê, pananã. Ou às vezes você chega numa padaria, né, e comenta, chega para a pessoa todo bem-humorado, né, e diz, né, oi, tudo bem, como você tá? E aí, me vê 10 pães de sal, por favor? Todas essas estruturas que eu usei agora para representar e que eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas vezes, são estruturas extremamente informais. E o que isso significa? Isso significa que a gente trata de uma maneira super informal pessoas que a gente nunca viu na vida, pessoas totalmente desconhecidas ou pessoas que a gente conhece de vista e tudo mais, mas a gente tende a tratar essas pessoas como informal. E isso não acontece em países hispanohablantes, né? Inclusive, esse é um dos motivos, né? Eu tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma vez na vida alguém dizer para você que o brasileiro no exterior é muito mal educado. Ah, não, mas o brasileiro que não sei o quê. É muito comum a gente ouvir isso. E na verdade não, nós não somos mal educados, nós simplesmente temos uma prática sociocultural de tratar pessoas que a gente não conhece de uma forma mais íntima, de uma forma mais informal, né? E em países hispanohablantes isso não acontece. Não é tão extremo como, por exemplo, uma Alemanha da vida, né? Que dizem que para você conhecer uma pessoa na Alemanha você tem que calcular a distância do seu braço e você não pode nem chegar muito perto e tal. Deus me livre, né? Pelo menos aqui na América Latina as coisas não são tão sérias assim. Mas se você encontra uma pessoa que você não conhece, se você encontra uma pessoa no comércio, na padaria, na rua, se você quer pedir uma informação, essas pessoas vão sempre utilizar uma maneira mais formal de ser, né? E voltando ao nosso exemplo aqui, eu comentei com vocês na primeira parte da aula que a gente usou o tu, né? Essa frase está usando o tu. E olha só, o tu é uma característica informal, é a maneira como a gente trata as pessoas informalmente. E se eu tenho essa noção da cultura de países que falam espanhol, né? Deixa eu até anotar aqui, né? O tu é informal. O tu é informal em espanhol, tá? E se a gente tá usando o tu aqui, se essa pessoa, essas duas pessoas que a gente está imaginando aqui no nosso exemplo, se ela usou um tratamento informal, eu garanto para vocês que essas pessoas se conhecem. Por quê? Porque a gente acabou de entender um pouquinho do elemento cultural, né, de outros países, né? Por isso que eu sempre falo que estudar uma língua, a gente precisa passar não só por situações que alguém poderia viver em outro lugar, mas a gente precisa passar pela cultura desses lugares. Porque se eu tenho, né, como bagagem, como informação minha, se eu tenho essa noção de que isso é uma coisa cultural, né, de que o tu informal ele só vai ser usado com amigos ou conhecidos ou pessoas próximas, né? Então eu já posso dizer que nesse exemplo essas duas pessoas que estão conversando se conhecem. Olha que interessante, né? Eu acho isso muito, muito doido, porque a gente pegar uma frase aparentemente que é simples e a gente começa a ir destrinchando ela e começa a entender muito mais informações do que a gente até poderia imaginar que tem, né? Então, deixa eu colocar aqui que o uso informal é para situações, vou escrever em português mesmo, tá? É para situações de quem se conhece, ou seja, de quem tem um grau de intimidade. Então, pelo simples fato da pessoa ter tratado o ouvinte pelo tu, né, colocando esse S aqui de segunda pessoa, né, eu já sei que essas pessoas se conhecem. Então, olha só que foda isso, né? A gente saber um pouquinho, minimamente, da cultura de outros países, né, desses países hispanohablantes, eu já consigo afirmar para vocês que essas duas pessoas que estão conversando, ou elas são amigas, ou elas têm algum grau de parentesco,
ou elas são um casal, né? Casal em espanhol se diz pareja, né? Então eu já posso afirmar que elas têm um grau de intimidade pelo simples fato de que elas usaram o tu. Então, só com essa primeira palavrinha, esse primeiro verbo, essa maneira de conjugar, eu já consegui saber que isso é uma conversa, né? Que essa frase foi tirada de um diálogo e que esse diálogo ele é informal. Se esse diálogo é informal, eu consigo então imaginar um ambiente em que ele está acontecendo. Né? Porque situações formais a gente vai usar onde? Na rua com desconhecidos, no comércio, no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico. Nenhum desses 4 ambientes essa conversa está se passando. Então eu até me arrisco a dizer aqui que provavelmente essa situação ela aconteceu num lugar descontraído, né? Às vezes, se for um casal, por exemplo, pode ser que tenha acontecido dentro da própria casa desse casal, né? Às vezes essas duas pessoas se encontraram para tomar uma cerveja e elas estão conversando ali sobre isso. Então, olha só, eu já consegui, né, olhar para uma frase e já estou imaginando o ambiente onde essa frase foi falada. Porque todo texto, e quando eu falo texto, eu estou falando sobre o texto oral, eu estou falando sobre a fotografia, eu estou falando sobre filme, eu estou falando sobre música, eu estou falando sobre texto escrito mesmo, né? Todo texto ele precisa ser produzido para alguém, ele tem que estar direcionado para um outro alguém, né? E ele precisa estar inserido em um contexto. Sem esses 3 elementos, o texto ele nem existiria, a gente não conseguiria colocar sentido nesse texto, né? E só com essa frase aqui a gente já consegue imaginar todas essas coisas. Bom, a gente já imaginou que essas duas pessoas são muito íntimas, porque elas estão se tratando de uma maneira informal, né? Talvez elas não sejam tão íntimas, mas pelo menos elas têm um grau de intimidade ali, né? E a gente já consegue imaginar também que essa situação pode estar acontecendo tomando um café, tomando uma cerveja, conversando dentro de casa. Então, tudo isso a gente consegue pensar a partir da cultura, do lugar onde se fala essa língua e também dessas possibilidades que o próprio texto dá pra gente, né? O texto, ele é uma ferramenta, né? A linguagem, na verdade, a linguagem, ela é uma ferramenta e a gente precisa saber usar essa ferramenta a nosso favor para que a gente consiga fazer uma leitura de mundo mais profunda, para que a gente consiga dissecar um texto, né? Imagina quantas oportunidades, né? Alguém que é da área da pesquisa e quantas oportunidades você perdeu lendo um texto em espanhol e não conseguindo extrair, né? Às vezes você nem percebeu, mas você não conseguiu extrair o máximo que aquele texto pode te dar, né? E é claro que eu não estou falando para você parar em palavra por palavra aqui no texto, todo o texto que você lê, né? Mas à medida em que a gente vai fazendo esse tipo de prática, o nosso cérebro ele vai automatizando e ele é capaz de fazer isso em milésimos de segundo. Então ele é capaz de que, com a prática, que você olhe para a frase e que você entenda perfeitamente que ele está usando o tu, então o tu é informal, então isso aqui é um ambiente mais descontraído, essas pessoas se conhecem, isso aqui é um diálogo, tem 2 pessoas envolvidas nessa frase e tal e tudo mais. Você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida. Então até agora ficou claro aí, né? A gente já viu a primeira parte para entender as pessoas discursivas, como que elas ajudam a gente a aprofundar o nosso entendimento, né? Como que o uso de uma situação informal consegue mostrar para a gente o ambiente em que ela está acontecendo. E agora a gente vai passar para a terceira parte da nossa aula, que é justamente... Deixa eu olhar aqui só um minutinho. Ah, sim. Beleza, então para a gente olhar para a terceira parte da nossa aula, é justamente agora como que a gente pode pegar mais elementos aqui e aprofundar ainda mais, né, o nosso entendimento. Por exemplo, será que é possível mesmo que essas pessoas sejam muito íntimas? Qual que será que é o grau? A gente sabe que elas têm um grau de intimidade, mas será que elas se conhecem bem? Eu consigo pensar nisso só olhando, né, para essa frase? Então, para isso, eu queria pegar só as 2 primeiras palavras da frase. Então, vou pegar aqui pra gente, ó.
el sueño. Vamos dar uma olhada aqui para essas duas primeiras palavras da frase e a partir delas, o que a gente consegue falar, né? O que essas duas palavras vão nos dar de informação sobre essa frase, tá? A primeira palavra que a gente pode olhar aqui é a palavra sonho, né? E aí eu te pergunto, né? Qual que é o seu grau de intimidade com uma pessoa quando você está falando com ela sobre os seus próprios sonhos, né? Provavelmente essas pessoas realmente elas têm, né, um nível a mais só por estar falando em sonho, né? Mas quando eu pego essa palavra el aqui, ó, quando eu pego essa palavrinha aqui, ela é crucial nesse texto. A palavra el, né, que é um artigo, né, ela é crucial nesse texto aqui. E como que um artigo pode pode ajudar a gente, né? Esse artigo seria o, em português, né, o sonho, né? Agora, o que o falante dessa frase quis dizer quando ele escolheu essa palavra? Porque todas as palavras que a gente usa no nosso dia a dia, a gente escolhe elas, né, proposital, né, ainda que a gente não pare muito para prestar atenção, né, a gente escolhe ela propositalmente. Então, olha só, quando alguém escolhe a palavra el para falar, qual que é o sentido disso? Esse el é um artigo definido, né, então ele tem o poder de dar o grau de definição da palavra que ele acompanha. Como assim ele tem o poder de dar o grau de definição da palavra que ele acompanha? Bom, se eu usei el, eu estou definindo a palavra sonho. O que isso significa? Que o falante não está falando de um sonho qualquer. E isso me indica mais uma vez que essas pessoas são realmente muito próximas, porque ela sabe qual é o sonho do ouvinte, né? Ela sabe que sonho é esse. Então, o simples fato de eu usar aqui duas letrinhas, né? Olha como pequenas coisas fazem diferença, né? Lá atrás a gente viu que uma letra, a letra S, já me indicou um tanto de coisa, né? Já me indicou que era um tratamento informal, já me indicou que era um diálogo, e agora que essa palavra pequenininha com duas letras está me indicando que essas pessoas se conhecem, porque um sonho a gente não conversa com qualquer pessoa, né? Agora, um sonho específico, aí você realmente precisa conhecer a pessoa com quem que você está conversando para você chegar para ela e falar o seguinte: olha, o sonho que você tem é possível, né? Quando a gente fala assim, o sonho, né, a gente está definindo essa palavra, a gente está dizendo que a gente sabe claramente qual sonho do ouvinte eu estou falando sobre ele. E mais do que isso, eu estou pegando todo o universo de sonhos que essa pessoa tem, de desejos que essa pessoa tem, e estou dizendo que talvez esse seja o sonho, né? O mais importante, né? Então, o simples fato da gente estar usando um artigo, a gente está entendendo que essas pessoas têm uma conexão muito maior, muito mais forte, porque ela sabe qual é o sonho que ela está falando e ela sabe que esse sonho é importante para a pessoa, né? Então, com isso, a gente consegue entender muito melhor, né? Porque se ela estivesse falando de um sonho qualquer, né, ela poderia simplesmente dizer aqui, ó, um sonho. Então, por exemplo, se eu estou falando de um sonho sem importância, eu estou pegando o universo todo da quantidade de sonhos que essa pessoa tem, que ela aspira e tudo mais, e dentro desse universo eu estou escolhendo uma, né? Qualquer, eu não sei qual que é, mas é um sonho, é um que está ali, né? Agora, quando eu pego o el sueño, eu não só estou definindo e estou explicitando para a pessoa que eu sei que sonho
que sonho é esse, mas eu também estou dizendo, eu estou elevando esse sonho dentro desse universo, eu estou pegando ele como um todo, assim, é um sonho. Provavelmente tem muitas ações para serem feitas ali, né, para a gente poder compreender melhor, mas eu estou pegando isso e estou mostrando que esse sonho é importante. Então, olha como que a língua é uma ferramenta muito poderosa, né? Só tomar uma água aqui. Quando eu falo que a língua é uma ferramenta muito poderosa, eu estou justamente dizendo que há vários elementos enquanto você está aprendendo uma nova língua que vão te ajudar a ter uma noção muito maior sobre isso tudo, né? Então, se eu quero aprender uma língua de verdade, se eu quero falar com propriedade, se eu quero entender acima de tudo, eu acho que entender é o grande X da questão aí. Se eu quero entender de verdade, né, um seriado que eu tô vendo na Netflix, se eu quero pegar o texto que eu tô estudando, porque depois eu vou precisar transformar isso na minha própria pesquisa, se eu quero entender esse texto, né? Se eu preciso, se eu recebi, por exemplo, um e-mail no trabalho em espanhol, né? E eu quero, eu não conheço a pessoa que me enviou o e-mail, eu preciso saber quem é essa pessoa, né? Como que as palavras dela me ajudam a entender quem ela é. Tudo isso, né, toda essa compreensão, ela só acontece quando a gente começa a unir os elementos que a língua tem para mostrar para a gente. E isso significa estudar um pouco de gramática, né? Eu sei que ninguém gosta de estudar gramática e eu não critico se você não gosta de estudar, porque realmente, da maneira que é passada para a gente, é um saco. Ninguém dá conta de ficar estudando isso. E ainda mais que as pessoas ainda falam para a gente, né? Ah, não, mas estudar gramática não serve para nada, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. De uma certa maneira, a gramática não é fundamental para você aprender uma língua, isso é verdade, né? Mas esse tipo de compreensão que nós estamos vendo aqui nessa aula de hoje, ela é uma ferramenta de ascensão, de transformação social para nós mesmos, né? Porque a pessoa que fala para você que ela não quer que você estude gramática, ela sabe. E ela vai usar a língua a favor dela. E ela vai usar isso de uma maneira muito bem, e se um dia provavelmente, né, você precisa colocar o seu espanhol frente a frente com essa pessoa, muito provavelmente essa pessoa vai estar um passo na sua frente, porque ela consegue captar ali esses pequenos detalhes, né? Quando a gente chega às letrinhas e olha por trás daquilo ali, a gente consegue captar aquilo muito melhor quando a gente entende alguns elementos da gramática. Então eu gosto muito de falar sobre gramática, né? Eu falo bastante nas minhas aulas, mas eu não pego aqui e fico ensinando, isso aqui é assim, assim, assado e tal. É importante que a gente trabalhe isso linkando com os outros elementos da língua, né? É importante que você entenda um pouco de vocabulário enquanto você está estudando isso, que você trabalhe a sua interpretação de texto, principalmente, né? Porque interpretação de texto é tudo. Toda a língua, ela só surge para a gente poder interpretar ela, né? Porque a gente precisa interpretar ela. Então é por isso que ela surge, né? E muito nesse sentido é que a gente montou o nosso curso que chama Destravando o Espanhol em Casa. Ele tem muitos dos elementos que a gente está trabalhando aqui hoje, ele vem trabalhar de uma forma muito mais aprofundada, né? São 12 temas, tem uma porção de vídeo, tem uma porção de aula que a gente já deu, né, para outras turmas e que a gente deixa disponível lá para vocês acessarem também, vem com muito texto, vem trabalhando muito essa nossa noção subjetiva da língua, né? Que eu acho que esse é que é o pulo do gato, né? E quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver com muito mais clareza onde que está o português e onde que está o espanhol. O que é a grande confusão de quem estuda espanhol? É que durante o processo todo de aprendizado, a gente se confunde muito e a gente acaba ficando no meio termo, que é o famoso portunhol, né? Justamente porque a gente não consegue fazer essa diferenciação, porque você não está trabalhando interpretação de texto, porque você não está pegando todos os elementos que a linguagem tem para te oferecer para que você entenda ela com muito mais clareza, para que você acelere a sua maneira de assimilar
a língua, né? Então, por isso que é importante a gente fazer todos esses estudos, né? A gente tem lá 12 temas, né? Você ganha também um acesso a um grupo de exclusivo nosso, um grupo de WhatsApp exclusivo nosso, em que todo santo dia a gente posta conteúdo para você se aprofundar no idioma. Então a gente posta texto, a gente posta artigo, vídeo do YouTube, filme, música, uma porção de coisa para que você consiga fazer de fato uma imersão na língua, mas não uma imersão de qualquer jeito, né? Uma imersão orientada, guiada, para que você consiga separar um pouco o que é o português, o que é o espanhol. E a hora que a sua fala, você for começar a falar, você já tem essa base, né? Então, obviamente que esse curso ele é dado em português também, ele não é focado na fala, né? Mas ele faz a cama, ele te prepara, né? Para que você assuma, né, uma força muito maior nos seus estudos no espanhol. E ele não só faz isso, mas ele vai fazer com que você passe a, de fato, compreender aquilo que está escrito, né? E que você possa produzir, né, suas próprias conclusões com firmeza, né? Se você está fazendo um estudo de qualquer tipo, né? Eu sei que dentro da área da psicologia, por exemplo, boa parte do material bibliográfico só existe em espanhol, né? Se você quer fazer uma pesquisa nessa área, você precisa compreender o texto que está por trás do texto, né? E, gente, esse curso ele começa a ser vendido hoje, né? Essa turma, ela foi aberta hoje e o curso, gente, está muito barato. Ele foi programado para 2 meses. Se você se dedica, né, é muito importante. Ninguém se educa sozinho, ninguém educa outra pessoa. Nós nos educamos juntos, né? Como dizia o Paulo Freire. Então, a gente aqui, com esse curso, a gente precisa também do seu desenvolvimento, que você coloque um pouco de vontade nisso. E se você estudar pelo menos 2 vezes por semana, você consegue terminar esse curso em 2 meses, né? E, gente, uma coisa importante é que esse curso, ele fica para você, né? Se você quiser fazer, eu não tenho 2 vezes por semana para fazer, eu tenho 10 minutos por semana para fazer. Tudo bem, não tem problema, né? Você faz no seu tempo, né? Isso não tem o menor problema, mas eu garanto que se você chega até o final, essa dificuldade que você tem de separar o português do espanhol, né? E essa necessidade que todos nós temos de olhar para um texto e pensar ele com muito mais profundidade, e isso eu garanto para vocês que no final do curso vocês vão conseguir atingir, né, uma capacidade de compreensão muito maior, muito mais fácil, né? Nesses 7 primeiros dias de venda, o custo está R$ 297. Gente, com tudo isso que a gente programou para vocês, esse curso seria no mínimo R$ 800. Então a gente tem um pouco de vontade de espalhar um pouco desse conhecimento, né? Eu não quero mais ouvir as pessoas dizendo, por exemplo, que gramática não presta para nada, que a leitura textual não presta para nada e que vamos só falar, porque você não vai entender o espanhol da maneira que ele deve ser entendido se você não trabalha com a cultura e se você não usa a língua a seu favor para você compreender aquilo que está escrito. Então, por R$ 297 está muito barato mesmo, e você tem 7 dias de garantia. Você compra o curso, se você não gostar, você pode pedir seu dinheiro de volta, né? Você tem essa semana inteira para você testar se você realmente gostou, se você não gostou. Então, gente, se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui no chat pra gente, tá? E vamos continuar com a aula, porque para mim agora é que vem a melhor parte da aula, é a hora que a nossa chave vira mesmo, né? Então, só pra gente fazer aqui pra gente voltar um pouquinho em tudo que a gente já tirou de conclusão disso. A gente sabe que é um diálogo. A gente sabe que essas pessoas são não só conhecidas, mas elas são bastante próximas, tá? E a gente sabe que uma dessas pessoas está emitindo uma opinião sobre o sonho de outra pessoa. Então essa conversa, esse diálogo, de onde essa frase foi tirada,
provavelmente estava sendo sobre planos do futuro. Né? Olha só, mais uma informação que a gente consegue pegar desse texto. Eu consigo visualizar que essa conversa era uma conversa sobre os planos do ouvinte, né? O que ele tem para o futuro, o que ele pretende fazer da vida, uma conversa sobre a vida, sobre os sonhos, sobre o futuro. E agora vem uma parte muito importante, porque se essa pessoa está dando uma opinião, o que ela realmente está querendo dizer com essa opinião? Vamos pegar mais uma vez aqui a nossa frase, trazer ela aqui para baixo. Bom, para que eu entenda qual é a mensagem que essa pessoa está querendo passar com essa frase, eu preciso pegar uma palavra muito especial dessa frase, que é a palavra pero. E essa palavra aqui é que ela é muito importante, essa palavra pero. Ah, gente, mas eu esqueci de falar uma coisa também que eu acho muito importante, é que se você quiser saber mais sobre o curso, clica no botão que vai aparecer aqui a qualquer momento, não sei exatamente, mas vai aparecer aqui para você. Lá tem todas as informações explicando o curso certinho para vocês, tá? E ainda tem mais alguns bônus que eu esqueci de falar, né? A gente vai dar 4 aulas ao vivo, tá? Para você acompanhar com a gente. Nós vamos fazer 2 encontros pelo Google Meet também, para a gente falar um pouquinho, testar o nosso espanhol, se arriscar, se conhecer melhor, tá? E eu vou também disponibilizar, para quem comprar esse curso, eu vou disponibilizar uma aula gratuita para quem comprar sobre pronúncia. Eu vou pegar o alfabeto inteiro e eu vou mostrar exatamente como os sons do alfabeto funcionam, porque a pronúncia no espanhol, gente, na verdade ela não é muito difícil, ela na verdade é até muito simples, porque cada letra tem o seu próprio som. E nessa aula que vocês vão ganhar, se vocês comprarem esse curso, eu explico para vocês certinho como que funciona o som de cada letra e como que isso vai ajudar muito vocês a melhorar a pronúncia de vocês. Beleza? Então vamos voltar aqui para a nossa aula, que essa parte é muito importante. Essa palavra pero, né, que em português significa mas, contudo, porém, né, tudo isso ela é fundamental para a gente entender a mensagem que essa frase está querendo passar para a gente. Porque até agora a gente identificou o contexto, a gente identificou as pessoas que participam dessa conversa, né, desse texto, mas a gente ainda não analisou qual que é a mensagem. E reparem que tudo que a gente viu até agora, nada disso estava de fato escrito na frase. Né? Então, por isso que é o texto por trás do texto. A gente literalmente, eu visualizo, quando eu dou essa aula, eu visualizo assim, a gente abrindo assim as frestinhas entre cada letra, para a gente olhar para aquilo que está por trás dela, né? Porque é muita informação que a gente pode pegar. Então, a partir dessa palavra aqui, pero, é que a gente vai realmente conseguir entender qual que é a mensagem, porque aí a gente formou tudo que a gente precisa entender dentro de um texto. Contexto, as pessoas que participam e a mensagem, afinal de contas, que ela está passando para a gente, né? Então, quando que surgiu esse pero aqui no espanhol? De uma forma geral, todas as estruturas que surgem numa linguagem, elas surgem com um motivo só, né? Que é dar dinâmica e velocidade para a comunicação, né? Eu sempre falo muito sobre o tempo das cavernas, né? As pessoas dependiam de uma comunicação rápida para sobreviver. Né? Se está um predador atrás de você ou atrás de alguém que você conhece, você precisa falar rapidamente para essa pessoa, velho, vaza. Né? Então, tudo que foi desenvolvendo na linguagem foi para dar velocidade e para dar dinâmica, mesmo depois que a gente já não precisava ter uma urgência de sobrevivência tão grande como essa, né? Então, essa palavra pero é um exemplo também de uma palavra que surgiu para dar dinâmica e velocidade. Por quê? Porque ela conecta 2 frases. E geralmente essas frases, se elas fossem vir desconectadas, elas acabariam sendo repetitivas, né? Por exemplo, ela está unindo... Opa, desculpa. Ela está unindo aqui essa
frase anterior aqui a essa que está vindo aqui depois. Então, o pero é que está fazendo a conexão e que está dando todo o sentido da mensagem. É essa palavra que está fazendo aqui, está gerando esse sentido para a gente. Então, vamos pensar aqui nessas duas frases separadas para a gente entender bem como que elas funcionam. El sueño que tienes es posible. Primeira frase seria essa. A segunda frase, se ela estivesse vindo separada, ela seria um pouco repetitiva, porque ela seria el sueño que tienes es muy caro. Então, só de ver as duas frases separadas, a gente já consegue entender um pouquinho como que essa palavrinha pero aqui é ela que está dando a dinâmica, é ela que está acelerando a comunicação, né? Obviamente porque a gente consegue evitar essa repetição aqui, ó, el sueño que tienes, né? E se a gente consegue evitar isso, a gente já consegue acelerar a nossa comunicação, né? Agora, como que eu encaixo o pero aqui para conectar essas duas frases? Normalmente, o pero ele é usado para dar um sentido de oposição. Ele quer conectar essas frases, mas ele quer conectar elas se opondo, né? Mas isso pode ser um pouco confuso, porque se você olha aqui para essas duas frases, um sonho possível não é o oposto de um sonho caro, né? Eles não têm nada de oposição aí, né? A oposição de um sonho possível seria um sonho impossível, né? E não é isso que está acontecendo aqui. Mas como que eu faço essa conexão, então? E é aqui que está uma das grandes viradas, né, de como a gente analisa uma frase, como que a gente pode usar essa palavra pero aqui para a gente poder captar com muita profundidade, com muita precisão a mensagem que o falante está querendo dizer. Quando alguém fala para mim, Marcelo, o sonho que você tem é possível. Vamos parar para refletir um pouco aqui. Coloca aí nos comentários o que você sente, o que essa pessoa está querendo dizer para você. Se ela vir, vocês estão sentados em casa tomando uma cerveja com uma pessoa que vocês têm muita intimidade, você estava falando sobre o seu futuro para essa pessoa e essa pessoa, né, você comentou do sonho que você tem, o maior sonho que você tem, e essa pessoa falou para você assim, olha, esse sonho que você tem é possível. Quando alguém fala isso para mim, o entendimento que eu tenho é que ela está me incentivando a perseguir o meu sonho. Ela está dizendo para mim, persiga seu sonho, né? Ela está falando, olha, seu sonho é possível, vai lá, corre atrás dele, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui já é uma interpretação daquilo que está por trás da frase. Esse aqui é que é o pulo do gato. Quando a gente diz algumas coisas, a gente não usa as palavras, a gente não necessariamente usa as palavras da mensagem que a gente quer passar. Então, se uma pessoa, nesse contexto em que a gente concluiu até aqui, está falando seu sonho é possível, então é porque ele está falando, olha, corre atrás do seu sonho, persiga seu sonho. Não é isso mesmo? Agora, por outro lado, vamos imaginar a mesma situação, você acabou de falar para essa pessoa íntima sua, um amigo, um familiar, que você tem um sonho e aí essa pessoa vira para você e fala assim, olha, o sonho que você tem é muito caro. O que essa pessoa está dizendo aí para mim? Coloca aí nos comentários. O que essa pessoa estaria dizendo para você? Você acabou de falar com empolgação do seu sonho e ela vem com um balde de água fria, né? Olha, seu sonho é muito caro. Então, quando alguém nesse contexto fala isso para mim, eu estou entendendo que essa pessoa está dizendo para mim, não persiga seu sonho. Pelo menos não por agora, né? E nesse momento, quando eu compreendo
qual que é a mensagem por trás dessas duas frases separadas? É que eu finalmente encontro a oposição de pero. Se por um lado ele está falando persiga, por outro ele está falando não persiga. E aí sim eles são opostos. Agora eu consigo enxergar com claridade qual que é a oposição que essa frase me põe. Então o pero, ele vai conectar essas duas frases, ele vai acelerar a comunicação, porque ele encurta, né? As frases ficam muito menores, e ele dá um sentido de oposição para mim. Então, no final das contas, a mensagem que a pessoa está passando para você com essa frase é: olha, que dá, mas eu se fosse você não fazia agora não. Vocês também chegaram nessa conclusão? Vocês conseguem perceber como que agora sim a gente teve uma visão completa da frase? Porque antes, qual que era o nosso entendimento da frase? O seu sonho é possível, mas é muito caro. E era só isso, a gente só traduziu. Agora, a partir do momento em que a gente vai aprofundando, que a gente conseguiu definir qual é o contexto onde essa frase está acontecendo, quem são as pessoas que estão participando dessa frase, me facilita pensar em como eu vou decodificar a mensagem que essa pessoa está querendo passar. Né? E óbvio que se a gente usa uma palavra como pero, né, que é uma conjunção adversativa, se eu uso ela, obviamente o que está vindo depois é o que eu quero que fique com mais força na minha mensagem. Então, se por um lado ele falou persiga seu sonho, por outro lado ele falou não persiga seu sonho, o que está vindo depois do pero, que é o muito caro, é a mensagem final que ele quer passar. E, né, uma outra coisa que a gente ainda pode pensar, se ele está desencorajando a pessoa a perseguir o sonho dela porque ela é muito cara, a gente ainda consegue pensar, olha, talvez essas pessoas não tenham uma condição financeira que seja muito boa para poder, né, porque se ela tivesse uma condição financeira tranquila, dinheiro não seria um problema para ela. Então a gente ainda consegue achar mais elementos dentro dessa frase. Se a gente parasse aqui, se a gente ficasse pensando frase, palavra por palavra, a gente poderia conseguir tirar muito mais coisa. Mas, de uma forma geral, com essa aula de hoje, era isso que eu queria passar para vocês. Então, voltando aqui em cima, quando eu penso na primeira interpretação que a gente fez, eu vejo que ela é uma interpretação muito pequena. Por quê? Quando eu leio uma frase dessa em espanhol, eu consigo entender que alguém está desencorajando um sonho por problemas financeiros, certo? E essas pessoas se conhecem, são íntimos e essa é uma conversa informal e particular. Então, quando a gente pega aqui para comparar, né, essas duas interpretações, você me diz aí qual interpretação para você faz mais sentido? Essa aqui ou quando a gente consegue analisar com total profundidade tudo o que está envolvendo nessa frase? Bom, é essa aula que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que tenha sido prazerosa essa aula. Para mim foi muito prazerosa, é um assunto que eu amo falar. Eu sou professor assim por amor, eu estudo muito essa parte do espanhol. Eu já trabalhei muitos anos como professor, já são 10 anos trabalhando como professor, 10 anos ajudando as pessoas a compreenderem um pouco melhor o texto, né? E eu vou te falar que uma das coisas mais prazerosas para mim de toda essa
profissão, não é dinheiro, não tem dinheiro que pague você chegar e ouvir algum aluno, alguma aluna sua dizendo, olha, você mudou a maneira como eu vejo a linguagem, eu hoje em dia domino o português muito melhor do que eu dominava antes, porque estudar espanhol é dominar o português, né? Você me mostrou que eu sou capaz de aprender uma outra língua, né? Eu recebo esses depoimentos dos meus alunos e das minhas alunas e isso é isso que me motiva a seguir dando aula aqui. Bom, e se vocês querem então pegar o curso, comprar o curso, entender, aperta aqui no botão, vai descobrir o que ele é. E se é um sonho de vocês, né, curtir, esse é o sonho de vocês, né, estudar espanhol, fiquem tranquilos porque é possível e aqui no Espanhol em Casa não é muito caro, tá? Então, gente, curte o vídeo, entra no nosso canal no YouTube, se inscrevam, isso faz muita diferença pra gente, é rápido para vocês e nos ajuda muito. Então, dá uma chuva de like aí para nós, se inscrevam e a gente se vê lá no curso, tá bom? Um abraço para todo mundo.